Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui juntinho comigo para a gente trabalhar com uma parte fundamental da nossa vida, a água. Gente, quando a gente pensa em água, a gente pensa no elemento essencial à sobrevivência. Vamos imaginar a seguinte situação. Dentro do planeta Terra, qual a condição básica para que exista um ser vivo? A necessidade da existência de água na forma líquida para que ele possa sobreviver e para que as reações aconteçam dentro dele, correto? Tanto que nós podemos viver sem água? Não podemos. Então, saúde. Nós precisamos de água para que ela permita que as reações aconteçam, para que ela permita o desenvolvimento metabólico do organismo. Mas antes da água chegar até nós, ela precisa passar por uma série de processos e procedimentos. Esses processos e procedimentos fazem parte do ciclo da água. O que é o ciclo da água? É o modo pela qual a água passa, se você lembrar lá do termo de ciclos biogeoquímicos, é o modo pela qual a água passa do ambiente para o organismo, do organismo para o ambiente. Vamos, de uma maneira ilustrativa, imaginar isso. Gente, quando a gente pensa no ciclo da água, a gente pensa em processos básicos. O processo da chuva, que é a precipitação, a água caindo ao solo. Você pensa nos processos de evaporação, muito devido à ação da temperatura, e os processos de transpiração. Tanto que a evapotranspiração é um processo muito comum dentro dos animais, dentro dos vegetais. Nós, por exemplo, estamos transpirando agora. E o transpirar é um processo de evaporação. Nós o tempo inteiro estamos permitindo a emissão de água a partir da superfície do nosso corpo, seja pela temperatura ou pela ação do nosso metabolismo. Esta água que vai entrar em contato com a atmosfera vai ser conduzida pelo vento. Tanto que vocês já ouviram relatar que a floresta amazônica ela é muito responsável por determinar os índices de chuva que acontecem no planeta. A geografia vai explicar muito bem isso para vocês. Mas o que acontece na Amazônia, o processo de evapotranspiração que acontece na Amazônia, influencia diretamente na quantidade de água que vai cair em algum lugar ou outro desse planeta. Nós temos vários fenômenos que vão explicar essa variação, ok? Agora, essa água pode ser liberada pela respiração, pode ser liberada pela excreção. Quando essa água cai, ela forma rios e lagos, ela forma oceanos. E grande parte dela percola. O ato de percolar é o ato de penetrar no solo, formando as chamadas águas subterrâneas, ou lençol freático. Esse lençol freático é importante para sustentar a quantidade de água no ambiente. Gente, vamos imaginar que o solo age como um filtro, permitindo que a água seja filtrada, as impurezas sejam retiradas e ela seja própria para o nosso consumo. Grande parte dela vamos retirar os processos e as variações que podem acontecer. Ok? Agora, tanto que essas regiões de reserva de água que nós consumimos são chamados aquíferos, onde o Brasil concentra os maiores aquíferos do mundo, dentre o aquífero amazônico e o aquífero Guarani, que são importantes na manutenção desse ambiente. Agora, eu não posso falar de água sem entender que ela é um fator primordial no deslocamento de poluentes. Isso mesmo. O ciclo da água tem uma íntima relação ao deslocamento de poluentes. Mas o que são poluentes? O que é esse ambiente? Vamos definir comigo o que é o processo de poluição? A poluição é a introdução de substâncias em quantidade que podem prejudicar a vida dos seres vivos e a estabilidade do ecossistema. Ou seja, quando você introduz em determinado ambiente uma determinada substância que pode prejudicar a vida ou alterar o ecossistema, essa substância é um agente causador da poluição, que pode ser uma poluição da água, do solo ou do ar. E essa substância que interfere e prejudica no ser e altera o ecossistema é o que nós chamamos de poluentes. Todo poluente é aquele que altera e prejudica o ser vivo,
ok? Então, se você tem uma determinada substância, ela é um poluente. Só fazendo um parênteses, no organismo, no ser vivo, nós utilizamos o termo droga para definir substância que altera o funcionamento normal do organismo. Uma droga é uma substância que altera a nossa homeostase. Então, uma droga é um poluente para o nosso corpo, enquanto que no meio ambiente, essa substância nós damos o nome de poluente, aquele que nós colaboramos para a sua emissão, ok? Tanto que essa é uma imagem que ilustra muito bem o planeta Terra. A emissão de gases poluentes, a contaminação da água, o lixo, todos eles emitidos por nós. Hoje nós vivemos uma série de transmissões de doenças, uma série de alterações climáticas frutos da nossa poluição. Por exemplo, as enchentes que acontecem nas grandes cidades, muitas delas são ocasionadas pelo excesso de lixo jogado nas ruas. Esses lixos caem nas valetas do esgoto ou naqueles córregos que vão direcionar até os grandes leitos dos rios, entopem isso, que não comportam o volume de água e transbordam, porque são fechados. Imagina o ralo do seu banheiro fechado. Não vai dar certo, né? Então é isso que acontece no meio ambiente. Então nós cuidarmos disso é importante. Agora, quando a gente fala em poluição da água, nós temos que entender que a poluição da água ela tem algumas fontes. Primeiro, precipitação contaminada por poluentes emitidos na atmosfera. Gente, quando nós emitimos poluentes na atmosfera, esses poluentes, com a ação da chuva, eles vão se precipitar e voltar ao ambiente. Todo mundo já ouviu falar de chuva ácida, por exemplo, correto? A chuva ácida nada mais é, por exemplo, que quando ocorre um aumento excessivo da proliferação de dióxido de carbono, esse dióxido de carbono reage com a água da atmosfera, formando o ácido carbônico que cai precipitado. Assim como você também tem outros elementos que podem causar esse efeito. Então ela pode ser incorporada por essa água precipitada e contaminar o solo, contaminar os animais, os vegetais do ambiente. Uso de fertilizantes, agrotóxicos, resíduos químicos da indústria e da mineração são fatores primordiais nessa ação de poluição da água. Nós jogamos muitos fertilizantes para tentar aumentar a produtividade da questão agrícola. Porém, esses fertilizantes percolam, penetram no solo e essa penetração faz com que eles possam atingir lençóis freáticos e afetar toda a zona de distribuição. O chorume dos lixões, o chorume é o produto da decomposição que vai acontecer devido àquele lixão jogado em determinados ambientes abertos, vai ocorrer processo de decomposição por bactérias e vai gerar um líquido. Esse líquido percola, muito desse líquido contém metais pesados, que vão se acumular na cadeia alimentar até chegar em você, ok? E, claro, o lançamento de esgotos que podem, dentre outras maneiras, acarretar e atacar determinados ambientes. Vocês vão ver isso na aula sobre eutrofização, ok? Não deixe de seguir essa aula aí, que logo depois da poluição da água você vai ver a aula sobre eutrofização. Não percam isso de vista, ok? Agora, os poluentes, eles infiltram no solo e o processo de infiltração, a lixiviação, e são transportados aos lençóis freáticos ou levados pelo escoamento na superfície da água das chuvas até os ambientes aquáticos, como rios, lagos e mares. Choveu, por exemplo, o óleo que fica respingado do carro no asfalto. Chove, esse óleo é uma substância hidrofóbica, não se dissolve na água, esse óleo vai ser carregado com a água, vai contaminar o lençol freático, vai ser levado aos rios, aos lagos, aos mares e manter aquela água contaminada. Por isso, um cuidado com essa ação. Esse processo de lixiviação, de infiltração de água no solo, de poluentes no solo, bem como o transporte desse elemento, acarretam e perturbam e aumentam muito o índice de poluição da água, ok? Agora, tanto que a gente fala no ambiente a seguinte situação, nós temos essa planta. Essa plantinha ela vai absorver elementos ricos em poluentes junto com a água e conduzir aos frutos e às folhas, que vão incorporar esses poluentes e que vai chegar até você. Por isso que você pode achar que o que você faz não vai afetar o meio ambiente como um todo. Engano seu, ok? Agora, quais são os pontos
importantes e qual é a relação do impacto da poluição da água para o nosso meio ambiente. O primeiro ponto é que a poluição da água ela reduz a intensidade luminosa. De que maneira? Primeiro, quando ocorre uma turbidez das superfícies cobertas por água. Com isso, com essa turbidez, menor incidência de luminosidade, menor a produção de oxigênio por organismos fotossintéticos no ambiente aquático. Primeiro ponto. Segundo ponto, as películas formadas pelo derramamento de petróleo, que também se localizam na superfície devido ao fato de serem hidrofóbicas, impedindo a entrada de água, de luz, de luminosidade nas baixas superfícies, e a ação de sabões e detergentes. O sabão é uma substância, assim como o detergente, que tem uma capacidade de formar espumas. O acúmulo de espumas bloqueia a entrada de luz. Ao bloquear a entrada de luz, ele impossibilita justamente a produção de oxigênio e impossibilita toda uma condição da cadeia alimentar, ok? Segundo ponto, o aumento do consumo de oxigênio. Quando eu reduzo essa intensidade, eu vou aumentar a quantidade de oxigênio consumido pelos organismos. Por quem? Bactérias aeróbicas e agentes decompositores. Essas próprias bactérias vão decompor e vão consumir aquele gás oxigênio que está solubilizado na água, com isso reduzindo essa quantidade de oxigênio dissolvido, levando à morte dos organismos. Segundo ponto, terceiro ponto, melhor dizendo, a poluição térmica, ou seja, o aquecimento das águas. Galera, nós sabemos que o oxigênio se solubiliza melhor em águas mais frias. Com o aquecimento das águas, esse aquecimento pode vir por variações climáticas, pode vir por emissão de substâncias, esgoto, de altas temperaturas. Em muitas empresas, eles usam água para resfriar caldeiras. Essas águas quentes são liberadas diretamente no leito dos rios, aumentando a temperatura e reduzindo a disponibilidade de oxigênio para o meio. Por isso que a poluição térmica é um fator primordial e importante nessa condição, ok? Outro ponto é o chorume. O chorume, ele é acarretado, é um líquido que a gente já citou, fruto da decomposição orgânica desses elementos no meio ambiente, ou seja, aumentando o processo de decomposição, gerando poluentes que vão afetar o solo, o ar, mas também a água. E também os impactos à saúde que a poluição da água traz, como, por exemplo, a transmissão de doenças. Doenças como o cólera, doenças como esquistossomose, algumas viroses, são todas transmitidas frutos do ambiente aquático. Ok? Tranquilo essa ação. Muito cuidado com essas questões vinculadas ao ambiente aquático. Principalmente nas provas dos vestibulares, cuidado com o impacto que a poluição da água causa no meio ambiente. Ok? Não se esqueça nunca. Biologia é vida. Bio é vida. Mateuzinho com vocês. Um beijo e até a próxima.